Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, aconteceu, vejam aí que insanidade, né? Os dias que estamos vivendo mais uma vez. Moody's acaba de rebaixar classificação de crédito dos Estados Unidos devido ao aumento da dívida do governo. Então saiu aí em todos os principais jornais e está lá novamente o Sr. Bessent dizendo que a classificação da Moody's são um indicador defasado. Gente, incrível como o governo norte-americano lembra cada vez mais, não é mesmo? Os governos aí da América Latina, os governos populistas, não é mesmo? Ao invés de explicar, né, como que o governo vai fazer daqui para frente em relação a essa dívida absurda que eu cansei de avisar aqui no canal, né, levaria a um grande problema mundial. Não, eles vão lá e simplesmente dizem que é um indicador defasado, né? Então o problema não é meu. E ao mesmo tempo que ele fala essa preciosidade, ele lança esta bomba, que deveria ser uma bomba, né, gente? Mas como eu digo lá no Telegram, que é um canal tão importante para nós, nada simplesmente importa, parece, né, pessoal? Pode ocorrer o maior absurdo do universo, que não tem problema, as bolsas ainda vão subir, né? Ibovespa batendo recorde, meus amigos. O que vocês acham disso, hein? Enfim, né? Além disso, então, ele foi lá e ainda mandou essa. Estados Unidos imporão tarifas se nações não negociarem de boa fé. De novo, né, gente? Parece aí uma declaração do nosso governo. O que seria, então, boa fé? Seria exatamente um percentual de tarifa que ele, né, a nação americana, a nação americana achar o correto. E o que vocês acham? Depois de toda essa loucura que tivemos nos últimos dias de sobe e desce, vocês acreditam, né, que essa fala aí do Bessent vai causar algum tormento nas bolsas? Muito provavelmente não, né, pessoal? Então, eu realmente acredito que essa volatilidade, né, ela foi utilizada inclusive para medir o tamanho da resiliência do mercado financeiro, né, entender um pouco mais aí a margem de muito banco que deve estar com problema, mas é óbvio que esses resultados não chegaram em nós. E eu queria também, pessoal, compartilhar algumas outras informações desse momento histórico com vocês. Então é muito importante lembrar que temos aí 3 grandes empresas de crédito, Standard & Poor's, Fitch e Moody's, e aí essa agora, né, foi a terceira. Então todas elas já rebaixaram a nota de crédito dos Estados Unidos. Gente, a maior nação do mundo, né, a nação aí que tem incomparavelmente a maior quantidade de contratos financeiros, né, de ferramentas, instrumentos financeiros. Cair o crédito é simplesmente histórico, inacreditável, mas como eu disse, ninguém se importa. Mas tá lá, ó. Então agora todas as 3 principais agências de classificação de risco deixaram de conceder aos Estados Unidos a melhor nota possível. A Fitch já havia rebaixado então, pessoal, em 2023, né, citando preocupações fiscais, e a Standard & Poor's fez o mesmo em 2011. Então para a gente ver como isso vem de muito tempo já. E ao mesmo tempo, né, Estados Unidos tem nota de crédito rebaixada pela primeira vez em mais de 100 anos. Gente, 100 anos, né? Então, é só pra gente ter uma ideia, tá certo? Aquilo que eu também já falei muitas vezes aqui no canal, pessoal, é chato, né, a gente ficar falando sempre a mesma coisa, né? Por quê, meus amigos? Porque o doente está lá na UTI e aí cada pequeno, né, sopro de melhora dele, o mercado financeiro explode. Então Nasdaq, empresas de tecnologia, criptomoedas estouram novamente, tá certo? E o principal problema, que é o doente na UTI em estado terminal, esse daí ninguém fala, ninguém parece que está preocupado em resolver, tá certo, gente? Qual é, né, a mais óbvia das consequências nesse caso? Vejam aí então a nossa área de membros, onde fazemos ali comparações entre carteiras, né? Então essa carteira aqui foi a primeira que fizemos. Então os arrojados estavam apanhando muito dos conservadores. Aí o pessoal de anticrise passou na frente, exatamente devido à questão das tarifas
né? Isso daí trouxe um estresse absurdo, não foi resolvido. Então, naquele momento, a carteira anticrise humilhou a carteira arrojada, e aí só esse pequeno movimento, né, de melhoria, olhem como a carteira arrojada já praticamente zerou as suas perdas. Pessoal, isso daqui também, né, é realmente muito difícil de acreditar. Um movimento tão pequeno, gente, as tarifas ainda estão aí, né? O Trump colocou o bode na sala, tirou o bode na sala, mas a sala ainda está horrorosa, né? O problema não era o bode, era a sala. Mas enfim, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Mas o mais importante é isso, né? Então, uma pequena movimentação já trouxe uma alteração desse tamanho nas carteiras. Então temos aí uma área apenas de carteiras. Pessoal, devo estar postando. Estar postando é dureza de ouvir, né? Devo postar nosso vídeo, né? De carteiras próximo aí amanhã, com isso que eu acabei de falar. Então quem quiser está lá R$100 por mês pelo QIFI, tá certo? Lembrando também que quem estiver na área consegue aí o nosso curso de ciclos de mercado por R$100 e o curso de investindo nos Estados Unidos por 250, grandes descontos, tá certo, pessoal? Então vale muito a pena. Quem não quiser entrar no curso, né, quiser o acesso a esse curso diretamente, são R$300 de 450. Lembrando, né, gente, que são ETFs americanos, exatamente esses ETFs que os investidores utilizam para surfar esses momentos de alguma grande flutuação, tá certo? Eles conseguem ganhar muito dinheiro sem precisar investir diretamente em empresas, em criptos, né? Ou em índices. Então eles utilizam os ETFs para isso. Certo, pessoal? Muito bom. E eu fiz esse post, né, gente, logo no começo da semana. A esmagadora maioria das pessoas desconhecem a importância disso, o que me deixa muito triste, mas eu estou aqui exatamente para trazer esse conhecimento. Tá lá, né? Realmente incrível. O Trump aumenta tarifas, rendimentos sobem, porque a inflação está de volta. Trump corta tarifas, rendimentos aumentam porque o crescimento está de volta. Trump não faz nada, rendimentos sobem porque o Fed não corta taxas. Hoje o mercado de títulos se torna a principal prioridade de Trump, né? Pessoal, o que significa também, eu falo praticamente toda semana aqui no canal, gente. Títulos americanos é a espinha dorsal do sistema financeiro mundial. Pessoal, não é ações, não é criptomoedas, não é nem os metais, né? São os títulos americanos que sustentam essa dívida infinita, que sustentam a geração de dinheiro infinito, que é a fonte de poder do mundo atual. Gente, não adianta, né, uma empresa ali, mesmo se ela inovar, se ela for demais, se ela não tiver ajuda do governo com essa impressão infinita, ela quebra, ela não aguenta, certo? Então, é exatamente isso que esse post está dizendo. Com a melhora da inflação, gente, teoricamente, tá certo? O Trump já poderia, o Fed já poderia cortar algum pouquinho das taxas, né? Mas simplesmente isso não ocorre, as taxas só sobem, entra dia, sai dia, e olhem o tamanho, né, desse trade aí que o Trump fez. Declínio de 62% no VIX nas últimas 6 semanas, é a maior queda na volatilidade da história. Quem nos acompanha aqui também há muito tempo, pessoal, sabe, né? Momentos assim muito específicos, né, gente, de grande exceção, eles sobem muito rápido e caem muito rápido, tá certo? Então, lembre-se, né, quando teve a questão das tarifas, o VIX ele bateu recordes, né, incríveis aí de rapidez, aquele gráfico que eu sempre mostro no final de todo o vídeo, né? E incrível, né, gente? Sobe muito rápido, desce muito rápido, que é exatamente uma característica de um momento, né, que traz aí grandes transformações na história financeira, nos índices, nas bolsas de valores, tá certo, pessoal? Mas é impressionante mesmo, né, que o mercado ainda tenha ímpeto de subir tanto e cortar tanto o VIX, como foi nessas últimas 6 semanas. De novo, pessoal, histórico. Estamos vivendo aí momentos, né, que os estudiosos vão analisar por muitos e muitos anos, talvez até décadas, porque o que está ocorrendo agora não deveria ocorrer, gente. Simplesmente essa que é a verdade, né? E não deixem de entrar lá na Morgantes Metais, lâminas, barras, moedas, excelentes produtos, pessoal, prata pura, né? Então, os clientes aí gostam bastante, a empresa tem aí um feedback muito positivo, tem também a Real, onde se pode fazer negociações eletrônicas de prata. Se quiser sacar a prata física também é possível. Então, gente, vale muito a pena
né? Sempre recebemos aí excelentes feedbacks de ambas empresas. Ambas têm aí também o cupomzinho portal com 5% de desconto. E tá aí, gente, eu vou falar muito isso, pessoal, lá na área de carteiras, né? Então, Trump cumprirá ameaças de tarifas se países não negociarem de boa fé, como eu já tinha dito, mas qual é a grande questão por trás disso, né, gente? Toda essa euforia é exatamente porque o Trump deu uma recuada. Então, vocês imaginem, né, se ele voltar com tudo, o que vai acontecer com o mercado financeiro? Será que vai ser uma outra onda? Mas a questão principal, gente, né, que o mercado financeiro, há muitos anos, eu falo isso também no canal, ele perdeu a previsibilidade, né, gente? Porque é isso daí, né? Os políticos vão lá, eles manipulam, e aí as bases foram perdidas há muito tempo. Então simplesmente não adianta você fazer uma análise decente, porque no final das contas o que vale mesmo é o que o político vai fazer ou vai falar. Mas vocês imaginem se ele voltar atrás de novo. Tudo isso que as bolsas ganharam, né? Vai retornar. E aí, gente, o Brasil, como eu já comentei também muitas vezes aqui, a gente tem que ter muito cuidado, né, para falar as coisas. O Brasil está realmente muito complicado. Mas eu só queria lembrar essa pequena questão. O relatório da OEA, né, pessoal que vieram aí, aquela organização, né, que vê problemas de exageros pelo mundo, né, eu falei isso aí lá atrás, né, pessoal, só pela cara, né, gente, como chamaria essa criatura, né, do síndico aí, só pela cara do síndico da OEA, pessoal, vocês acham que ele ficaria do lado dos conservadores ou dos progressistas, né, gente? Olha só que loucura. E aí ele ignorou completamente tudo que esses deputados aí falaram do STF, né? E na verdade o que ele criticou, o real problema do Brasil foi a peruca de Nicolas. Gente, se vocês tivessem ideia, né? O quanto isso diz sobre o Brasil, sobre o mundo. Olhem o que a Europa, meus amigos, é capaz de fazer nos dias de hoje. Né? Olhem o que virou a Europa, pessoal. O terreno ali, né, dos grandes pensadores, da grande história humana, gente. Olha o que virou. Tá certo? Tudo que ocorreu no Brasil, essa dificuldade que a gente tem de falar de qualquer coisa que pode ter grandes represálias. O cara veio aqui e a única coisa que entrou no relatóriozinho dele foi a peruca do Nicolas. Então, meus amigos, é isso, né? Melhor eu não falar mais nada. E, mais uma vez, é a figura, né, profética do Trump. Eles vivem, né? Nós dormimos, eles vivem. Então, o Trump veio para fazer exatamente o que o Reagan fez, criar uma grande recessão. E coloquei esse gráfico aí, pessoal. Eu acho que esse aí de 62% do VIX eu vou até incluir também, viu, no final dos vídeos aí, que mostra, né, os tempos que nós estamos vivendo. Então, ele vai lembrar, esse P500 teve uma mudança aí de 5 trilhões em um único dia, algo completamente histórico. Tem também a questão dos países jogando fora, né, ativos americanos, o que está exatamente levando os juros a subir dessa forma. Imaginem onde a gente vai parar com isso. E lembrando de novo, então, que tudo são ciclos, gente, não é fim do mundo, não é fim dos tempos, não, são ciclos. Mesmo aí na maior baixa, na maior alta, é cíclico, vai cair, vai subir. Batata, então não percam o nosso cursinho sobre isso e também o nosso curso sobre opções, pessoal. Está muito bacana, muitas pessoas estão procurando esse conhecimento e a nossa área de opções, gente, vale lembrar que na área de opções a gente também posta o conteúdo de carteiras, certo? Então, essa semana aqui não vai ter, né? Porque tivemos aí há poucos dias os códigos lá e aí a gente vai postar então, né, o material de carteiras, exemplos, que cada um escolha o que é melhor, né, pessoal? Lembrando que nossas áreas não têm recomendações de forma alguma, mas é um conhecimento que vale muito a pena. Gente, mais uma semana, né, que todos aí fiquem em paz, fiquem com Deus, tentem aumentar a conexão com o Criador, tentem ficar próximos aí, as pessoas que amam, as pessoas que nos fazem bem, tentem ver além, né, das aparências, das ilusões. Vamos sempre meditar sobre o correto, ajudar o próximo, né, lembrar sempre do nosso Criador. Que todos então tenham uma excelente semana. Um grande abraço!